O dia que eu fiz mais de 16 mil reais operando opções na bolsa e por que eu montei essa estratégia e também por que esse tipo de estratégia se alinha com a estratégia de investidor de longo prazo na bolsa de valores. Os riscos e os retornos desse vídeo, vem comigo. Sejam bem-vindos ao canal da Família 93, meu nome é Osmar, eu sou especialista em investimentos certificados, sou bombeiro militar, um ex-endividado, trazendo conteúdo aí diariamente para você sobre finanças, sobre investimentos. Então, eu te peço, se inscreve aqui no canal e depois deixa o like nesse vídeo também, porque eu vou apresentar aqui para vocês algumas operações que eu fiz e qual que foi o intuito ao montar essas operações com opções. Você pode estar se perguntando o que é opção. Opção é um derivativo, então ele deriva de ações na bolsa de valores. Quando você negocia ações, você tem a possibilidade de ganhar com uma alta e com a queda daquele ativo, sem que você tenha que de fato comprar aquela ação. Você pode estar exposto à tendência de cada um desses ativos sem realmente tirar uma grande quantia do bolso. Por exemplo, se você tiver que comprar um lote de 100 ações de uma empresa, você pode estar pagando aí de 10 a 15, 20 mil reais. Agora, comprando um lote de 100 opções, você pode estar pagando aí em torno de 50, 100 reais, até 200 reais, depende do valor daquela opção, mas a relação é bem menor. Mas, na minha opinião, o risco é muito maior de você perder o seu dinheiro, porque as opções, os derivativos têm uma volatilidade muito grande. Dentro de um único dia, você pode ver o valor daquele derivativo chegar a 200, 300% positivo e também 200 a 300% negativo. Então, é muito importante você sempre entender o que você está fazendo com o seu dinheiro para poder estar tranquilo emocionalmente e também não estar perdendo dinheiro, porque o intuito do meu conteúdo aqui é te mostrar a verdade, falando que você pode ganhar, mas você também pode perder muito dinheiro operando derivativos. Então, na minha opinião, esse assunto de opções não é para iniciante, tá ok? Na semana do dia 17 de setembro, a gente está vivendo um momento de conflito ali político, possível greve de caminhoneiros, a instabilidade política no nosso país interferindo também no nosso cenário internacional, na nossa imagem internacional, os investidores internacionais preocupados com essa situação, o Bolsonaro dando declarações ali após 7 de setembro, interferência do Michel Temer. Esse cenário de instabilidade política refletiu em uma queda nas ações na Bolsa de Valores. E aí eu vou mostrar depois na tela do computador qual que foi o ponto exato em que eu decidi montar essa operação comprando puts de ativos mais líquidos na Bolsa. E quando a gente compra uma put, você está exposto à queda daquele ativo. Então quando eu vou lá e compro, eu pago do meu bolso por uma put, se aquele ativo que eu comprei cair, eu posso ter o ganho, que foi os mais de 16 mil reais que eu ganhei. Eu vou colocar aqui na tela para você estar vendo a imagem do print aqui do meu aplicativo do Profit Pro. E aí eu não tenho o Profit Pro aqui no MacBook para estar mostrando para vocês os parâmetros que eu utilizo, mas eu vou te mostrar qual foi o momento exato que eu montei e qual foi o risco que eu corri para poder receber esses 16 mil reais em apenas 2 ou 3 dias, porque passou o final de semana comprado nessas posições, tá ok? Então vamos lá, a operação que eu montei foi com 4 ativos, os mais líquidos da bolsa, como eu disse, Petro, Vale, Itaú e Bradesco, comprando put desses ativos. Eu não coloquei todos aqui na tela, mas vamos colocar aqui no site BR Trade View, ó, BBDC4. Você tem que verificar qual que é a opção que tem maior liquidez para você estar operando, tá ok? E olha só, o momento exato que eu montei essa operação foi aqui do dia 17, tá ok? E foi no momento que acentuou essa queda na Bolsa de Valores. O dia 17 foi um dia que deu as maiores quedas. E na segunda-feira já abriu com um gap gigantesco aqui. Então foi nesse momento que nós operamos. Esse que está com o vermelho e o verde é a Vale. Mas você note que todos os principais ativos da Bolsa sofreram essa queda nesse dia. Uns mais acentuados, outros menos. Mas eu montei essa operação, então o ativo já vinha nessa tendência de baixa desde o dia 14, vinha caindo. E na sexta-feira eu montei essa operação com os 24 mil reais e finalizei ela aqui na terça-feira, quando o mercado começou a subir, dá a tendência de novamente uma alta. E aí, como que eu posso estar encontrando uma opção como essa? Primeiro, você tem que entender se você quer operar a tendência daquele ativo, você tem que definir os parâmetros para você fazer isso. Eu não tenho o Profit Pro aqui no MacBook, eu utilizo no meu aplicativo do celular. E eu utilizo um parâmetro chamado High-Low Activator. Ele faz uma média móvel desses ativos, no qual cada um deles eu consigo, com um backtest de aí 10, 15 ou até 20 anos, definir qual que é a melhor média móvel para poder operar esse ativo. Então,
sempre que um ativo está iniciando uma tendência de baixa, eu posso ir lá e comprar uma put. E aí, qual put que eu compraria? Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da Petro. Esse gráfico está atualizado daqui na opções.net. Se você também não tem uma ferramenta paga como o Profit Pro, aqui você consegue encontrar uma relação de opções, se elas estão in, at ou on the money, tem as informações como volatilidade implícita, delta, gama, teta, todas as informações aqui, mas sempre quando você não paga, essa cotação é do dia anterior, tá ok? Mas serve para você se balizar, ver quais opções estão disponíveis. Então, olha aí, o papel entrou numa tendência de baixa aqui, digamos que no dia 14 de setembro, a Vale 3. Qual a operação que eu montaria no início de tendência de baixa? Eu viria aqui nas opções puts para o próximo vencimento. Eu não negociaria essa opção se ela tivesse na semana de vencer, tá ok? Se, por exemplo, hoje fosse dia 10, em 5 dias, eu não negociaria essas opções. Aqui tem 12 dias úteis, então eu provavelmente compraria ela. E eu escolheria, nesse momento de queda, opções ATM, como por exemplo aqui a Vale V859, que você estaria pagando aqui no último pregão R$ 2,40 por unidade dessa opção. Então ela já está num valor muito alto. Você vê que a Vale está numa tendência de queda, então as puts ainda estão numa tendência de valorização. Então, que operação que eu montaria num momento de queda? Eu compraria a última opção aqui, at the money. Porque essa opção, o papel não tem que se deslocar muito para poder valorizar. Como aqui seria, no caso, algo em torno de R$ 1,10. Então você vai pagar um pouco mais caro, mas você tem a grande probabilidade de, no curto prazo, essa opção dar esse retorno. Então, essa aqui seria a opção que eu compraria no caso de a Vale estar entrando numa tendência de queda hoje. O que o gráfico, apesar de mostrar isso no longo prazo, no médio prazo, que ele está numa tendência de queda, aqui nesse curtíssimo prazo, ela pode ainda ter uma alta como teve aqui nesses dias, ó. Ela saiu aqui de menos 25%, chegou a menos 18%. Então ela teve uma alta que, somente uma alta como essa aqui, pode levar nossa operação de puts toda para o ralo, tá ok? Eu espero que você tenha entendido e gostado um pouco mais sobre esse assunto de opções, que é muito complicado de estar explicando, de passar esse conhecimento aqui, porque tem muitas influências, como por exemplo, eu não falei de nenhuma das gregas aqui, delta, gama, teta e vega. Eu falei apenas de seguir uma tendência utilizando esse derivativo, que eu coloquei aí R$16 mil no meu bolso, mas poderia ter perdido mais de R$24 mil, tá ok? Lembrando sempre, isso aqui não é uma recomendação de compra, eu não vou mostrar exatamente os ativos que eu operei, mas teve algumas dessas puts que eu comprei que valorizaram mais de 150%, algumas delas chegou a bater 220%. Eu lembro que na segunda-feira, dia 21 de setembro, esse retorno chegou a passar de R$24 mil em apenas um dia. Depois, na terça-feira, ele desvalorizou e na quarta-feira de manhã eu desmontei toda essa posição, colocando aí os R$16 mil no bolso. Então, foram exatamente 3 dias de operação, não só apenas um dia, mas nesse dia a carteira bateu R$16 mil de resultado em apenas um dia, tá ok? Então é muito importante você entender tudo que tem por trás das opções antes de querer operar. Eu não recomendo opções para quem tem um valor pequeno, para quem está iniciando na Bolsa de Valores, porque é um mercado muito volátil, a possibilidade de perder dinheiro é muito grande também, então eu acho que esse não é o caminho para quem está iniciando. Eu comecei meus investimentos na renda fixa, fui tomando risco aos poucos, e nos últimos 4 anos eu fui adicionando fundos imobiliários, eu fui adicionando ações, fui comprando ETFs, fui aumentando o risco da minha carteira até chegar na parte de derivativos. Então eu não iniciei com a vontade de querer multiplicar o meu capital. Esse é um dos grandes problemas das pessoas que estão em busca de resolver todos os problemas financeiros. Um ativo como esse, que funciona praticamente como uma aposta. Você não tem certeza de qual é a tendência que o mercado vai tomar. E aí, se eu tivesse comprado aquela posição e o mercado tivesse sido o contrário? Eu, nas próximas horas, já determinaria um percentual que eu estaria disposto a perder dos R$24 mil, que seria algo em torno de 5%. Eu perdi esse 5%, eu ia lá, estopava toda a operação, todos os ativos que eu tinha, porque eu conseguiria estar operando isso. O grande problema pode ser no fechamento do mercado. Eu estou comprado com as minhas puts na sexta-feira e na segunda-feira o mercado abre com um gap de alta. Isso é uma diferença entre o preço de fechamento e o preço da abertura do mercado. Nesse momento, você está perdendo dinheiro sem nenhum controle. Então, esse é o tipo de risco que você está correndo. Eu poderia perder ali mais do que 5%, poderia perder 10%, 12% somente na abertura do mercado.
É muito importante você agir com autorresponsabilidade para não perder o seu dinheiro, tá ok? Lembrando sempre, isso não é uma recomendação de compra, só opere derivativos se você tiver total conhecimento. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo mostrando um pouco mais sobre algum tipo de operação com esse tipo de ativo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo. Eu vou preparar mais conteúdo sobre esse aqui, sobre investimentos. Então, vai lá no meu Instagram, @osmarfamilia93 e me conta o que você achou desse conteúdo. É só o começo e até o próximo vídeo. Valeu!